João 21, a partir do verso de número 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Queridos irmãos, qual é o maior de todos os mandamentos? Com certeza, os irmãos sabem, Israel sabia, e Deus, por intermédio do seu Filho, reafirmou que o maior e o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças, com toda a nossa alma, amar a Deus. E eu quero lhe perguntar nesta manhã: você ama a Deus? Você ama o Filho de Deus? Você ama? Você já aprendeu a demonstrar amor? Você já aprendeu a expressar amor? Muita gente ama e não sabe expressar o seu amor. E às vezes tenta de um jeito que a pessoa amada não entende que é expressão de amor. Por isso, é muito importante aprender que Deus pede que nós o amemos. O Senhor não nos impede de que amemos pai e mãe, filho e filha, esposo ou esposa. Pelo contrário, Ele recomenda que nós os amemos, mas que jamais os amemos igual ou acima dele. Ele declara: não pode ser meu discípulo. Ele declara: não é digno de mim. Então, Deus, lá no Velho Testamento, lá no livro do Deuteronômio, Deus disse: ouve, ó Israel, Shema, ouve, escuta, amarás o Senhor teu Deus. Jesus repete este mandamento. Ele deixa claro que a condição para ser discípulo é amá-lo acima de tudo, acima de todos, da nossa própria vida, amá-lo. Agora eu lhe pergunto: você sabe como expressar esse amor pelo Senhor? Se Ele lhe perguntasse: você me ama? O que você diria? Aqui nós temos, nesta passagem, uma passagem maravilhosa, repleta de lições para nós. E a principal que quero destacar é que nela Jesus nos ensina como Ele quer ser amado, como Ele quer que eu demonstre que eu o amo. E Ele deixou claro que é cuidando da sua igreja, cuidando dos seus cordeiros, cuidando do seu rebanho. Quando Paulo, cheio de ódio, ele perseguia os cristãos, o próprio Senhor a ele se revela dizendo: Paulo, ele chama e ele diz: quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo perseguia a igreja e Jesus deixou claro: quem persegue a igreja me persegue. A igreja é o meu corpo. Eu estou unido de forma vital e orgânica neste corpo. Ele é a cabeça. E nós somos o corpo.
Quem persegue a igreja, persegue Jesus Cristo. Quem fala mal da igreja, fala mal de Jesus Cristo. Quem faz mal à igreja, faz mal a Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz que o santuário de Deus é a igreja, e quem destruir a igreja, Deus o destruirá. Porque a igreja é o seu corpo, é o seu santuário. E Jesus está deixando claro, quem ama pode demonstrar que ama cuidando da sua igreja. Irmãos, Pedro, ele em primeiro lugar, ele declarou: todos podem te abandonar e desertar, eu nunca farei isso. E segundo o registro de João, ele declarou: por ti darei a minha vida. Cristo veio dar a vida dele por Pedro, mas Pedro, confiando na força do seu amor, Pedro amava Jesus, sim, e confiando na força do seu próprio amor, ele superestimou o seu amor pelo Senhor, ele subestimou o amor dos outros pelo Senhor, e ele disse: todos podem te abandonar, eu não. Eu darei a minha vida por ti, eu te amo. E Pedro foi alertado de que negaria Jesus. E ele 3 vezes, ele disse: eu não conheço este homem. Ele praguejou, ele rogou praga, ele blasfemou para ser convincente, de modo que quem o questionara ficasse certo de que ele realmente nada tinha a ver com Jesus. Ele fez pior do que Judas, ele blasfemou, ele praguejou, ele rogou praga, como quem diz: eu quero que algo de pior me aconteça se eu estiver mentindo, para ser convincente. Pedro agora está caído diante de si mesmo. Quando nós pecamos, nós perdemos a certeza de que de alguma maneira Deus ainda pode nos usar, e ficamos tão abatidos que desacreditamos de nós mesmos, dizendo: depois do que eu fiz, não tem mais saída para mim. E quando nós pecamos e erramos como líderes, os nossos liderados, diante da nossa queda, podem dizer: ele não pode mais ser reabilitado, ele não pode mais ser o líder. Pedro, meus irmãos, confessou: tu és o Cristo. E Jesus lhe diz: eu te dou as chaves do reino dos céus. E em Atos 2 ele abriu com estas chaves, que é o Evangelho, a porta para os judeus. Em Atos capítulo 8, ele usa as chaves do reino dos céus para abrir para os samaritanos. E no capítulo 10 ele abre com o Evangelho a porta para os gentios. No capítulo 15, no concílio em Jerusalém, ele diz: Deus me escolheu para abrir a porta do Evangelho para os gentios. Então, Pedro era o líder dos 12, inegavelmente. Mas agora, depois de uma tríplice negação vergonhosa, ele poderia inspirar confiança. Os demais poderiam dizer: ele gargantou tanto, ele afirmou amar-te mais do que a nós. Todos podem te desertar e abandonar, eu não. Eu darei a minha vida. Pedro fala muito. Será que na hora H ele será fiel? Uma dúvida sobre a liderança de Pedro. Agora, meus irmãos, o Senhor o faz 3 vezes confessar que o ama. A tríplice negação que não saía da cabeça de Pedro e nem dos demais, agora será substituída pela tríplice reafirmação de amor. E Jesus reabilita Pedro como o líder dos 12. Isso é muito importante. Líderes podem pecar, não devem. Mas podem, infelizmente. Nenhum de nós é isento ou está livre de cair. Mas quem nos reabilita é o Senhor. E nós nunca deveríamos, por conta de erros passados, desacreditar que o Senhor restaura vidas
e pode usá-las novamente na sua obra, porque Pedro chorou amargamente. Aqui, qualquer um de nós que tenha caído, se chorou amargamente, expressando e evidenciando arrependimento, e foi perdoado, pode ser restaurado. E Pedro foi uma das colunas da igreja. Como o Senhor é misericordioso e bom. A negação de Pedro foi pública, a sua reafirmação também teria que ser pública. E Jesus, meus irmãos, se dirige a Pedro dizendo, na primeira pergunta, tu me amas mais do que estes? A pergunta é pertinente, porque ele disse, todos podem te negar, eu não. Eu darei a minha vida, então. Ele superestimou o seu amor. Muita gente acha que é espiritual, e é mais espiritual, e subestima os outros. Muita gente confia tanto na sua espiritualidade e no seu amor, que se torna espiritualmente orgulhoso, presunçoso e vaidoso. Acha que tem mais compromisso, mais amor, e deprecia e subestima o amor dos outros pelo próprio Senhor. Portanto, Pedro não poderia ser um líder, sendo alguém que se orgulhava do seu amor. Deus usa líderes. Irmãos, Pedro foi escolhido líder dos 12, porque na obra de Deus, Deus usa líderes. Não existe biblicamente igreja sem pastor, sem presbíteros, pastores, líderes, não existe. A obra de Deus é feita por Deus pela mediação de líderes. Os líderes são dádivas de Deus à igreja, mas líderes presunçosos, vaidosos do seu amor, da sua espiritualidade, não serão bons líderes, porque eles estarão sempre recriminando os outros, se exaltando o seu compromisso, a sua fidelidade. Eu sou comprometido, os demais não são. Vão centralizar tudo em si, porque dizem, ninguém tem compromisso, então eu tenho que assumir. E às vezes isso nos faz pensar que temos alguma posse de alguma coisa na igreja, quando nada possuímos. Somos simples servos do nosso Deus. As pessoas que se orgulham muito de amar a Deus, elas na igreja se tornam extremamente críticas. E isso não congrega pessoas, não atrai pessoas. Pedro precisava, meus irmãos, cair. Ele precisava aprender a amar o Senhor e não se vangloriar deste amor. Por isso os irmãos vão observar que nas suas respostas ele não mais se compara com ninguém, ele reafirma seu amor, mas agora humildemente. Não está pronto para ser líder quem se envaidece da sua espiritualidade, do seu compromisso. Se você ama intensamente ao Senhor e é extremamente comprometido com Ele, com a obra, considere isso uma graça e não se envaideça. Considere isso seu dever. E nós somos servos inúteis. Não devemos nos envaidecer e nos vangloriar se somos fiéis e amamos ao Senhor. E nem nos tornar críticos dos demais, mas orar para que estas pessoas, os demais irmãos, orando, jejuando, cresçam e amem ao Senhor também assim, para somar conosco e dar o melhor para Jesus Cristo. Pedro disse, ele respondeu, Senhor, tu sabes. Pedro recorre à onisciência de Jesus, e isso tem uma implicação para a cristologia muito importante, porque ao afirmar 3 vezes, principalmente na última vez, tu sabes todas as coisas, Pedro está dizendo, tu és Deus, não há nada que desconheças. Aqui é uma afirmação de fé na plena divindade de Jesus Cristo. Pedro não tem no que se apoiar após a sua queda, e ele se apoia unicamente no fato que traz conforto. Tu sabes
de todas as coisas. O meu coração é conhecido por ti. O Senhor sabe que eu o amo. Eu já me vangloriei desse amor. Eu já menosprezei o amor dos demais, mas eu amo o Senhor. Agora Pedro ama com humildade. Porque até para amar temos que ser humildes, senão nós nos envaideceremos do nosso amor. A mãe pode se envaidecer do amor que tem pelos filhos e cobrar isso deles o tempo todo. O pai, o esposo, a esposa. E se nós amamos alguém intensamente, não devemos nos vangloriar disso, mas pedir graça ao Senhor para manter a humildade. Até para amar temos que ser humildes nesse amor. Pedro sabe que só a onisciência do Senhor, o Senhor sabe. Tu sabes, Senhor, eu te neguei vergonhosamente, mas tu sabes que eu te amo. Muitas vezes nós não temos o que dizer para Deus a não ser dizer: Senhor, tu realmente conheces o verdadeiro estado do meu coração. Tu sabes como é bom orar e falar com quem nos conhece por dentro e por fora. Não tem maior consolo. Muitas vezes, quando oramos e não temos certeza do que Deus quer, nós dizemos: Senhor, eu quero obedecer, não me deixes errar. Eu, humanamente, preferiria isso aqui. Mas, irmãos, o Senhor sabe se verdadeiramente o que queremos mesmo é o que Ele quer, ou se isso não é verdadeiro. Quando oramos, nós somos examinados por aquele que nos ouve. Isso é maravilhoso, é confortante, mas para o hipócrita, isso, meus irmãos, é um transtorno. Saber que ele não pode zombar de Deus, ele não pode disfarçar ou esconder de Deus as suas reais intenções e motivações. A resposta do Senhor é: cuida dos meus cordeiros. Cuida. Cuida como pastor. Cuida. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus mais uma vez diz: pastoreia, outro verbo. Agora, cumpre o papel de pastor, alimenta. Leva o meu rebanho para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Com o teu cajado protege o meu rebanho dos lobos devoradores, Pedro. Pastoreia, cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, Pedro, então prova que me ama. Demonstre que me ama, cuidando da minha igreja, cuidando dos meus cordeirinhos, cuidando das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe pergunta, Pedro se entristece, percebe claramente que houve uma tríplice negação e agora a terceira pergunta, e ele então mais uma vez recorre, e agora ele é mais abrangente, dizendo: tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. Irmãos, aqui tem um princípio. Pedro foi chamado para pastorear. Ele vai liderar os 12, os 11 com ele. Judas havia morrido. Ele vai ser líder da igreja. E vai ser cuidando da igreja, pastoreando a igreja, que ele vai demonstrar que ama Jesus Cristo. Se os irmãos lerem o capítulo 5 de 1 Pedro, verão Pedro dirigindo-se aos presbíteros das igrejas, das regiões para as quais escreveu, dizendo: pastoreai o rebanho, sem ganância, com humildade, pastoreiem, não queiram dominar o rebanho, como se vocês fossem o dono deles. Jesus está dizendo: cuida do quê? Dos meus, são meus, Pedro. Os cordeiros são meus.
Depois ele diz: pastoreia as minhas, elas são minhas, as ovelhas. Irmãos, as ovelhas são do Senhor, a igreja é do Senhor, a igreja não é minha. Um pastor só pode ser pastor quando Deus o liberta totalmente de pensar que ele é dono de alguma coisa. Ninguém é dono de nada, famílias não são donas de nada. A igreja de Jesus Cristo, ele derramou o sangue dele pela igreja, é dele, ele comprou a igreja com o sangue dele. Paulo fala para os presbíteros em Éfeso, da cidade de Éfeso, que ele manda chamar para o litoral, e ele diz: o Espírito Santo, foi o Espírito Santo quem vos constituiu bispos, supervisores da igreja, que ele comprou com seu próprio sangue. E ele diz: pastoreai a igreja de Deus. Irmãos, aqui tem um princípio. Você talvez não tenha sido chamado para pastorear, mas o princípio está de pé. Você ama Jesus Cristo, então ele lhe diz: cuida da minha igreja. E sabe como é que você cuida? Tem muitas maneiras de cuidar. Você pode cuidar no berçário, você pode cuidar no culto infantil, você pode cuidar quando você opera o som, para que a voz chegue, a mensagem chegue bem equalizada aos seus ouvidos. Ela pode chegar, você pode cuidar da igreja. A igreja, meus irmãos, hoje tem papel administrativo, financeiro, tem tantas coisas para fazer e ninguém consegue dar conta de tudo. Alguém precisa cuidar do louvor, alguém precisa cuidar, meus irmãos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, alguém precisa cuidar do ensino, e etc, e etc. É por isso que o crente verdadeiramente convertido, ele ama a igreja. Queridos, esta história de que eu sou salvo, mas eu não quero compromisso com a igreja, eu posso vir hoje, amanhã eu não venho, Deus me deu 7 dias, 6 dias para tocar a minha vida, mas eu ainda incluo o domingo. Claramente, à luz da Bíblia, um dia, o dia do descanso, separado, santificado, para adorar a Deus e para servir a Deus. Nós ainda roubamos a Deus não só quando não devolvemos o dízimo, mas quando usamos do dia que Ele santificou para os nossos próprios fins. Isso não agrada a Deus. Eu tenho pregado isso do púlpito, falo isso com muito amor, porque eu sou o pastor dos irmãos, é para orientá-los. Jesus está me dizendo: Jorge Max, cuida das minhas, pastoreia, e eu quero aqui dar os pastos verdejantes para os irmãos. A missão principal do pastor é o alimento, é a palavra. O lobo devorador destrói a igreja quando a igreja não tem pastores e líderes que têm sã doutrina e protegem a igreja da distorção doutrinária, do desvio da palavra. Paulo pergunta aos Gálatas: eu me tornei vosso inimigo porque eu lhes disse a verdade? Paulo perguntou a eles: o que aconteceu? Como pastor eu disse a verdade, não era o que vocês queriam ouvir, mas foi a verdade o que foi pregada. Por isso vocês se tornaram meus inimigos. Nos dias de hoje, pastores que querem dizer a verdade de Deus no púlpito vão fazer inimigos dentro da igreja, porque muitas vezes não é isso que a igreja quer ouvir, não importa. O pasto tem que ser verdejante. Pastor não leva as ovelhas para um rio onde tem jacaré, onde tem piranha, onde tem correnteza que vai levar a ovelha. Ele não expõe ovelha ao perigo. Meus irmãos, cuidar da igreja. Cristo cuidou de nós, Ele cuida de nós através da igreja. E Ele nos chama para cuidar da sua igreja. Por isso, é muito importante. Eu estou pregando esta mensagem. Nós estamos celebrando os 72 anos da igreja. É importante entender que muitos já passaram, fizeram a sua parte, agora é a nossa vez, é a sua vez de ser fiel, de dar a sua contribuição.
de cuidar de acordo com os dons que você tem, os talentos que você possui, as habilidades que você adquiriu. Você pode ajudar a igreja, para que a igreja melhore cada vez mais. A igreja pode e deve melhorar em tudo, em tudo. Mas é preciso, para isso, que aqueles que foram salvos pela graça por intermédio da fé, e que são gratos ao Senhor por esta eterna redenção, e amam a Deus, Senhor, obrigado, pelo que fizestes na minha vida, obrigado, e agradecem, tu me salvaste, eu te amo, Senhor, e te agradeço esta salvação. Agora, demonstre esse amor, cuidando da igreja. Como? Participe de alguma coisa. Sexta tem evangelismo na Feira da Paner. Quinta tem evangelismo no bairro de Educandos. Tem as Déboras segunda. Tem terça os homens. O culto nos lares. Tem tantas coisas administrativas. Tem obras. Tem finanças. Tudo isso dá muito trabalho. Tem muito trabalho na igreja. Para todos. Ninguém pode dizer, esta é uma igreja fechada, onde não temos oportunidade de trabalhar. Meus irmãos, eu tenho certeza, mas se eu estiver equivocado, aqui está um erro a ser corrigido. Será que as pessoas que se chegam, elas sentem dificuldades de trabalhar e servir ao Senhor? Nós fechamos as portas para quem quer servir? Eu creio que não. Temos que ter as portas abertas para todos servirem. Como é maravilhoso observar aqui, em primeiro lugar, Jesus reabilita o apóstolo Pedro. Quando ele diz 3 vezes, pastoreia, cuida, ele está dizendo para os demais, ele, para quem eu dei o anzol e a rede, quando após a pesca maravilhosa, eu disse, Pedro, tu serás doravante pescadores de homem. Agora eu ponho na mão dele o cajado. Ele vai ser o líder, o pastor. Ele errou, ele caiu. Mas agora ele reafirma o amor. E ele está reabilitado, ele está restaurado como líder. Ele volta a liderar o meu rebanho. Eu quero Pedro à frente dos 12. E isso é um princípio. Deus lidera a sua igreja através de líderes. Não aceitem ficar sem pastor. Tem igrejas, irmãos, que ficam sem pastor, e porque muita gente na igreja tem sede de púlpito, não sei porquê, o púlpito não foi feito para as ovelhas, mas para aqueles que Deus chamou para o ministério pastoral. As igrejas precisam ser ministradas pelos pastores. Quem quer pregar, tem a Feira da Pané, tem muito lugar. O púlpito é para Deus falar à igreja por intermédio daqueles que chamou. E tem muitos líderes que deixam a igreja ficar 1 ano, 2 anos ou mais sem pastor para estarem à frente. E a igreja vai esvaziando, vai minguando. Irmãos, igreja não tem que se apressar na escolha de um novo pastor, mas também não pode simplesmente para dar oportunidade aos irmãos. Os irmãos não precisam de oportunidade. Quem tem ministério da palavra, vá para o ensino. A escola dominical, culto nos lares, muitas oportunidades de exercer o dom do ensino. O púlpito, meus irmãos, é para aqueles que Deus chamou. Não queiram esse lugar. Irmãos, Tiago diz que quem ministra a palavra será julgado por Deus com um rigor muito maior. É isso que você quer para si mesmo? Eu subo aqui com tremor e temor, porque eu sei que Deus me cobrará com muito mais rigor do que cobrará os irmãos, porque se eu não viver o que eu prego, o Senhor me julgará com muito mais severidade. É o que está escrito na Bíblia. Pastoreia a minha igreja, cuida. Igreja precisa de pastores. Por isso, eram só 12. Vamos fazer aqui um colegiado, pronto. Mas dentro dos 12 tinha que ter um líder. Pedro foi o líder.
Ele não foi um líder monocrático, autocrático, que decidia tudo sozinho. Basta ver a eleição do sucessor de Judas para ver que a igreja participa, presidida por Pedro. Pode ver em capítulo 15 o concílio, o primeiro concílio da igreja. Pedro preside. Agora Tiago, o irmão de Jesus, o autor da carta que temos aqui na Bíblia, ele já demonstra que é o líder da igreja de Jerusalém com os presbíteros, porque Pedro vai parar em Roma e lá vai ser sacrificado. Lá Pedro vai morrer por amor ao Senhor. E quem ficou liderando a igreja em Jerusalém foi Tiago, irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Irmãos, mas a igreja precisa de pastores, de líderes. Por isso, Jesus reafirma, antes de subir aos céus, Pedro é o líder, respeitem ele é o líder, ele não é o dono da verdade. Tanto não é que ele ganhou uma chamada pública feita pelo apóstolo Paulo. Uma chamada que surtiu efeito, porque Pedro foi humilde. Por isso, no capítulo 15, lá no concílio, Pedro, ele desfaz o erro. Quando ele foi a Antioquia, ele comia com os gentios. Chegaram pessoas da parte de Tiago, e ele se afastou. As igrejas de Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, a primeira viagem missionária de Pedro, registrado em Atos 13, 14, é o sul da Galácia. A carta de Paulo aos Gálatas é a carta de Paulo a essas igrejas do sul da Galácia, que foram produtos da sua primeira viagem. E ele está dizendo, as mesmas pessoas que chegaram em Antioquia e conseguiram influenciar Pedro e Barnabé, conseguiram virar a cabeça daquelas igrejas para se afastarem da doutrina da justificação pela graça por meio da fé. E após aquela chamada de Pedro, de Paulo que deu em Pedro, o concílio vai retomar isso e Pedro vai reafirmar. Então, Pedro não era infalível, tanto é que ele errou, mas foi corrigido por Paulo e se corrigiu perante a igreja. Mas ele era o líder. Líderes erram e podem ser restaurados, porque o Senhor restaura. E a pergunta última que fica: tu me amas? Se agora Jesus Cristo aparecesse a você, tu me amas? O que você diria? Sim. O Senhor pode ver como eu me arrepio na hora do louvor, como eu choro. Isso para Jesus não é demonstração de amor. Se você me ama, cuida da minha igreja. Se você é relapso com a igreja, se você é desleixado com a igreja de Jesus Cristo, se você é apático para com a igreja, o ministério da igreja, então, querido, você não está dando provas que ama Jesus Cristo. Quer aprender a demonstrar amor por Jesus? Se você o ama profundamente e lhe agradece profundamente porque ele tão graciosamente te salvou, então, cuide da igreja dele, cuide. Pergunte, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Cuide. Pastoreie, ajude a cuidar da igreja. Está vendo algum irmão que não está vindo mais? Vá atrás dele, ore. Está vendo alguém que está desanimado? Dê apoio, faça alguma coisa, se envolva com alguma coisa. Demonstre que ame. Quem ama Jesus, ama a igreja. Quem não ama a igreja, não ama Jesus. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e nesse momento ore. Ore e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Pai amado e bendito, eu quero amar a tua igreja, ela é o teu corpo, perdoa se tenho sido negligente e usa-me, Senhor. Senhor, eu te amo tanto por tudo que fizestes por mim e agora, o que eu vou fazer na tua obra? Me mostra. Peça isso a Deus agora,
em oração.